Um bom dia para vocês. Vou abrir as Santas Escrituras, vou fazer esse vídeo para nós, né? E para Deus falar comigo, Deus falar com vocês. Mas a passagem de Jonas, né? A passagem de Jesus, né? Falando sobre a passagem de Jonas, sobre a rainha do sul e os homens de Nevi, ela tem que chamar o povo ao arrependimento. Sempre chamar o povo ao arrependimento. E um bom dia para vocês, bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe esse dia do trabalho de vocês. Que Deus abençoe o caminho de vocês no trabalho. Que Deus proteja essa pessoa. Tem pessoas que me pedem oração. Eu vou incluir, coloca o teu nome, que eu faço oração por vocês todas as noites, né? Então, coloca o teu nome para poder eu falar o teu nome nas orações, né? E bora pra cá, eu vou abrir as Santas Escrituras, vou orar e vou soltar os sonhos. Mas antes de eu soltar os sonhos, vou soltar as Santas Escrituras para confirmar vocês que a gente tem que... Glória a Deus. A gente tem que fazer conforme a vontade do Senhor. Aqui nas Santas Escrituras tá falando que as pessoas que têm sonhos têm que contar. E eu vou ler para vocês. Eu não vou ficar conversando. Eu vou ler para vocês para que vocês vejam que tá escrito. Vou soltar uma palavra. Eu vou abrir a Bíblia. Vocês sabem que tá fechada. Eu vou abrir ela para Deus falar conosco. Num versículo. Falar conosco. Num versículo. Quero ouvir a voz dele. Quero saber dos pensamentos dele sobre mim e sobre vocês, né? No dia de hoje. Bora pra cá? Glória a Deus, glória a Deus. E foi um versículo que já tá marcado. Mas bora ver. É Timóteo. Bora pra cá. Deus vai falar agora comigo e contigo. Não sei qual é o versículo. Só sei que é o versículo 20. Glória a Deus. É o versículo 20. O versículo 20. Para tirar dúvida, eu vou ler logo o 19 e o 20, né? Não sei se é só o versículo 20, mas só... Não sei, eu nem prestei atenção se o meu dedo caiu no versículo 19, né? Mas no versículo 20 eu tenho certeza. Ó, vou ler logo o versículo 20, né? Ó. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais, glória a Deus, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Glória a Deus. Aí Deus falou fortemente conosco na palavra, né? Deus falou mesmo fortemente. Eu vou até repetir esse versículo. Ó. Entre esses foi Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Então, olha, algo que eu vou falar sobre a blasfema, né? Sobre a blasfema no carnaval, sobre a blasfema dentro das igrejas, porque se Cristo diz assim na Santas Escrituras, eu vou soltar um versículo assim bem exclusivamente por dia de hoje, né? Que é pra nós, né? Cristo diz assim na Santas Escrituras aqui, eu vou já mostrar a vocês. Cristo diz assim, vocês veem que todas as pessoas que blasfemam contra a palavra de Deus, está blasfemando contra ele, né? Então, ele entrega o quê? Nas mãos de... Eu li pra vocês, né? Não precisa eu estar falando para poder o meu vídeo não cair. Ó, ele entregou nas mãos dele para que aprenda a não blasfemar. Eu vou mostrar um versículo aqui, que se a gente fizer isso, a gente está blasfemando contra ele. Eu vou mostrar assim só para que vocês compreendam, né? Ó. Logo no início dessa... Glória a Deus. Eu vou soltar logo um, não, vou soltar dois, para que vocês compreendam, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Você está vendo? O que foi que ele disse, sabe, naquele versículo, que ele falou conosco? Foi... Depois eu vou já achar lá. Ele falou que ele entrega nas mãos dele aquelas pessoas que blasfemam contra ele.
Como é que a gente blasfemamos contra ele? Quando a gente confia na vaidade, quando a gente confia que isso não é pecado. Ah, então, quem era vaidoso lá no céu? Ele era o inimigo, ele era vaidoso. Pois então, se ele era vaidoso e ele queria o quê? O trono de Deus, entendeu? Isso Deus jamais dá a ninguém, né? Ó, e aqui é Jó 15, e o versículo 31. Não confie, pois na vaidade. Vou para outro também, bem especificamente, que o Senhor fala conosco. Deixa eu pegar aqui. E foi mesmo em cima, glória a Deus. Ó, eu vou ler isso aqui. Vou ler as Santas Escrituras, né? Jesus me perdoa. Ó, eu vou ler esse versículo aqui. É Deuteronômio 22, e o versículo 5. Vou ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês. Se eu fizer isso aqui, eu tô blasfemando contra ele, porque eu conheço, eu sei que isso é pecado. Se eu fizer isso aqui, pode ter certeza que eu tô indo contra a vontade dele. Ó, não haverá traje de homem nas mulheres. Ó, não haverá traje de homem na mulher. Então, nenhuma mulher pode se vestir o quê? Com roupas de homem. Mesmo, mas como assim? Mas não tem calça feminina? Não, o Senhor quer que nós se vista com vestido. É isso que fala a Santas Escrituras. Em parte nenhuma tem que a gente pode se vestir. Eu me vestia também de calça. Eu trabalhava numa firma de carteira assinada. E lá eu também usava calção, entendeu? Antes de eu me reconciliar com o Senhor, antes de eu voltar para a igreja. Eu fiz isso, né? Então, e sabe o que foi que eu fiz? O Senhor me fez de tudo para me tirar do trabalho. E eu vi que ele estava tentando para me pregar o evangelho. Então, assim, eu vou pedir as minhas contas. Eu sei que não tá dando nada certo, eu vou sair. E assim mesmo, eu tô dando desgostar ele, porque eu tô usando calça. Ó, aqui tá dizendo, ó. Não vestirá traje de homem na mulher. E nem vestirá o homem traje de mulher. Então, não pode nem a mulher se vestir de calça comprida, porque o homem se veste. Mesmo mas é feminino, não tem nada a ver. Se Cristo disse que não, não. Se eu teimar, eu tô blasfemando contra a palavra dele. Eu tô desfazendo a palavra dele. Ó, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor. Você está vendo? Quando a gente teima, a gente provoca a ira dele. É abominação. O Senhor olha pra gente e vê a gente sem ser conforme a vontade dele. Vocês estão entendendo? Então, eu leio um versículo e explico pra vocês em outro versículo pra vocês, entendeu? Não tem por onde vocês se confundirem, não. Entendeu? Entreguei pra vocês. Agora eu vou voltar pra lá, né? Pro versículo. Foi primeiro o quê? Foi a primeira folha. Deixa eu procurar aqui. Ui, glória a Deus. Ui, glória a Deus. Já eu só pra vocês. Estou procurando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que eu tô procurando. Deixa eu... acho que o Rafi foi passar. Pronto, tá aqui. Tá aqui, eu vou repetir esse versículo. Olha, preste atenção, não faz o que não seja da vontade de Deus. Para que Deus não te solte nas mãos do inimigo dele. Porque se ele te soltar, então você vai ser terrível. Fica nas mãos do Senhor mesmo. Se sai do caminho largo. Eu vou ler essa passagem com vocês também, ó. E entre este foram Himeneu e Alexandre. Foi Himeneu e Alexandre. Duas pessoas que o quê, ó? Os quais entreguei a aquele nome, né? Entregou a ele, né? O inimigo de Deus. Para que aprenda a não blasfemar. Então, tu tá nas mãos de Deus, mas tu não tá fazendo a vontade de Deus, como aquele versículo ali pra você. Então, se tu não tá fazendo a vontade de Deus, Deus te deixa nas mãos do inimigo, entendeu? Para com isso, se sai do caminho largo. Tu aceitou Jesus, é pra tu tá no caminho estreito, não no caminho largo. Deixa eu ler pra vocês, foi o primeiro. Timóteo primeiro, tem só o nome Timóteo, não tem Timóteo não, tem só o nome Timóteo primeiro. Primeiro versículo, aí vem 1, 2, o 3, então, Timóteo. E qual foi o versículo? Versículo 20, que eu li pra vocês. Então, cuidado que o Senhor colocou duas mãos, foi duas pessoas para o quê? Os quais entreguei né, é o nome dele lá, né, do inimigo, né, do Senhor, para que
Aprenda a não blasfemar. Quantas pessoas tem templo que ele blasfema contra o Senhor e essas pessoas vão ser entregues nas mãos dele. Meu irmão, eu não quero ser entregue nas mãos dele. É só vocês aprenderem a não blasfemar o que está escrito, ó. Isso aqui tem dizendo assim, ó, eu não posso ter idolatria, eu não posso ter idolatria. Não tem aquela parte das calças? Eu não li pra vocês? Porque também tem a parte da idolatria. Vocês não querem ser entregues nas mãos dele. Pois então para de idolatrar, entendeu? Senão o Senhor te entrega nas mãos dele, entendeu? Mesmo é por que Deus vai fazer isso? Porque tu tá idolatrando, isso é pecado. Se Deus diz que é pecado, Deus diz que é pecado usar calça, né? A mulher não pode se vestir com roupa de homem. Pois então a gente tem que se vestir de quê? De vestido, de calça, de calça não, de vestido, de saia. Então, se não saia curta, saia longa, né? Pra quando a gente arribar a perna, né? Não, então, ó, e algo também que eu vou dizer pra vocês. Aqui Deus deixa bem explicado sobre o que é a idolatria. Então, Deus deixa bem explicado sobre a gente não cortar o cabelo, que se nós cortarmos, nós não pertencemos à congregação dele. Deus fala sobre tudo nas Santas Escrituras. Vocês erram porque vocês não examinam. Se vocês examinar, vocês podem ter certeza. Agora eu encerrei para vocês. Esse vídeo vai ser curtinho porque foi um vídeo que o Senhor falou comigo e falou convosco, entendeu? Nós temos o quê? Nós temos que fazer de tudo e caminhar no caminho do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, esse versículo. Nunca mais vou esquecer. Esse versículo ele foi muito forte, vocês prestam atenção? Ele entregou, o nome dele foi 2 pessoas que o Senhor entregou nas mãos dele para que ele aprenda a não blasfemar contra o Senhor. Porque se ele não tivesse blasfemado, o Senhor jamais entrega uma pessoa que ama ele nas mãos do inimigo do Senhor, entendeu? Jamais. Mas então, ele blasfemou, ele desfez do Senhor. Quantas pessoas não estão dentro da congregação desfazendo a palavra de Deus? Entendeu? É isso que o Senhor nos chama, que nós saímos do caminho largo e volte para o caminho estreito. Deixa eu só soltar essa passagem para vocês. Tá mesmo em cima. Ó, é Mateus 7 e o versículo 3 e o versículo 4. Tem muitas pessoas que são crentes, elas estão dentro da congregação, mas vocês ainda estão no caminho largo, ainda não saiu do caminho largo. Se sai do caminho largo, o caminho pra gente chegar às portas do céu é o caminho estreito. Tu tá caminhando no caminho largo, sai do caminho largo. O caminho largo é esse caminho que o Senhor entrega essas pessoas nas mãos dele, entendeu? Não vai para esse caminho, se sai desse caminho. E o Senhor que tá falando com vocês mesmo para vocês sair, ó. Ó, vou ler para vocês. Entrai pela porta estreita. Você está vendo? Olha o pedido que ele faz para todos nós, para que nós saiamos do caminho que nós chega nas mãos dele lá, né? Então, está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas passam por essa porta. Muitos, não é pouco, não é muitas pessoas, entendeu? Tá aqui, ó. Muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas estão nesse caminho e passam por essa porta. Então, agora o caminho do Senhor, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. E ele é o caminho estreito. Ele não é caminho largo, porque o meu corpo pede para me fazer tudo que desagrada a ele. E se eu rejeitar, eu tô no caminho largo. Agora, se eu não rejeitar, eu acolher, então eu tô lá no caminho largo. Tá repreendido, em nome de Jesus. Repreende aí também, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Tá vendo que o caminho que leva à vida, ele é apertado? E poucos há que encontram. Poucas pessoas fazem a vontade de Deus para entrar pela portinha estreita e caminham no estreitinho. O que é caminho estreitinho? É caminho de renúncia. O estreito é caminho de renúncia. Eu não posso fazer aquilo. Eu posso fazer tudo. Mas para mim ganhar minha salvação, tudo me convém. Mas, não. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Pois então, o pecado não é só roubar, matar e destruir, não. Tem outros pecados que as pessoas pensam que não é pecado e é pecado, entendeu? Tantas pessoas que são enganadas pensam que não é pecado ter idolatria. Mas as pessoas sabem que é pecado porque tem na Bíblia. Agora, se na Bíblia não tivesse que era pecado a pessoa ter ídolo, então podia ter certeza que não era pecado. Mas na Bíblia tem, entendeu? Sobre a gente andar com pudor. Aqui fala nas Santas Escrituras também. A gente se vestir, ó. Como eu falei sobre
sobre as calças, né? Agora eu vou falar sobre o quê? Vou só terminar com esse versículo, tá bom? Que é para poder explicar para vocês que a gente tem que se... É do jeito que tá escrito. Até sobre as nossas vestes ele fala. Por que que o Senhor fala? Para que a gente não erre perante a ele. Por isso que ele nos fala, ó. Foi mesmo em cima. Ó, vou ler pra vocês, pra que vocês compreendam. Lá ele diz que não pode mulher se vestir com roupa de homem, né? Olha como é que ele manda que a gente se vista, ó. Deixa eu ler pra vocês, né? É por causa da vista, né, ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravem em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você está vendo? Vestidos preciosos. Então, a gente tem que se vestir de vestido, mas menos vestidos do que precioso. Precioso, o que é precioso? Vestidos caros. Nós não podemos colocar em cima de nós roupa cara. Porque também tem lá em Isaías, dizendo, se nós colocar, ele vai tirar de cima de nós, vai colocar pano de saco. Pois então, para com isso, aprende a obedecer. Se na Santas Escrituras ele fala conosco, a gente tem que obedecer. Preste atenção, eu li esse versículo, foi 1 Timóteo 2. Agora tem um na frente, tem o nome Timóteo, tem 2. 1 Timóteo 2, e o versículo, li o versículo 9. Agora eu vou ler o 10 para vocês, para encerrar. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Você está vendo? Se a gente faz profissão de servir a Deus, a gente tem que se vestir de vestido, igual está escrito aqui. E vestido, mas não vestidos preciosos. Porque se a gente colocar roupa cara em cima da gente, pode ter certeza que o Senhor tira e vai colocar pano de saco, é o que está escrito. Como eu leio para vocês, eu gosto de mostrar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Glória a Deus. Bem rapidinho. É porque se teimar, pode ter certeza que vai arcar, né? Se teimar, desobedecer, pode ter certeza que o Senhor vai chegar e vai falar. Não é para ser assim. Você viu que estava na minha Santas Escrituras que era para ser assim, 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 né? Ó. Portanto, ó, aqui, ó. Naquele dia, o Senhor... Peraí, Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés. Os adornos dos pés, o que é? O salto alto. As toucas e a adorno em forma de lua. Os pendentes. Os adornos dos pés são os salto alto. As toucas, os cabelos tirados. Os adornos em forma de lua é o rosto que o Senhor me mostrou todo pintado. Ele me mostrou em sonho que a igreja evangélica tá desse jeito. Quem dera se vocês voltassem, aqueles crentes, né? Aqueles crentes de 70 anos atrás. Porque toda a congregação seria salva. Mas como as pessoas... os anos passam e as pessoas querem se atualizar. Não faz isso, não. A palavra de Deus, ela não se atualiza, não. Ela permanece sempre fiel para todo sempre. Por que que nós temos que se atualizar igualmente? Não, nós temos que fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antigamente. Porque se o Senhor disse que nós temos que se santificar, se Deus proibiu há milhares de anos atrás, que nós o quê? Até nos dias de hoje. Se Deus... Ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. A sentença foi terrível para Jezabel, ó. Diz ainda mais o Senhor, portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Qual é o olhar imprudente? É o olhar da Jezabel. Quando o profeta apareceu perante ela, sabe o que foi que ela fez? Ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça dela e apareceu perante o profeta. Olhares imprudentes, entendeu? E se o Senhor tirou da Jezabel há milhares de anos atrás... Por que o Senhor vai querer que as rosas do Senhor estejam na congregação igualmente com a Jezabel? Não pode, entendeu? O Senhor fala conosco justamente para nos advertir. E o inimigo quer o que? Tampar os nossos olhos. Se é pecado pronto. Não, Deus não vai dizer, porque nós estamos na nossa geração, nós podemos fazer o que quer. Não. Do mesmo jeito que era antigamente, permanece. Olha, o Senhor disse que veio para a terra, Jesus, né? Falou que veio para a terra não para mudar as leis. Muito pelo contrário, ele veio para que a lei seja cumprida, entendeu? É isso que o Senhor nos ensinou, para que nós coloque tudo em prática, né? Ó.
Vou ler aqui o versículo, deixa eu ler aqui mais outro. Ó. Os diadema, os enfeites dos braços, o véu, as caixinhas de perfume, os brincos. Você está vendo? Hoje em dia a casa do Senhor tá desse jeito. Tá cheio de vaidade. A casa evangélica, a casa católica. Tá cheio, o povo tá desse jeito. Entendeu? Mas tudinho que procura o reino do céu, mas tudinho não quer saber de renúncia. Ó. O último versículo, por isso que o Senhor disse que vai tirar, preste atenção, o que é que o Senhor vai tirar de cima das filhas de Sião, ó. Filhas de Sião somos nós que somos nas igrejas, nós somos as rosas do Senhor, da congregação do Senhor, entendeu? As filhas de Sião, ó. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, uma corda, em lugar, até os cintos que as irmãs usam na cintura, ele vai tirar, ó. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestido luxuosos, panos de saco. Você está vendo? Por isso que o Senhor não quer, lá onde eu li para vocês, que o Senhor não quer que a gente se vista com vestidos preciosos, entendeu? Ó. Em lugar de vestidos luxuosos, panos de saco e queimadura em lugar de formosura. Vocês dá para perceber que essas pessoas elas vão pegar um castigo. Por quê? Porque você está vendo que elas vão, no lugar de formosura, vai ter queimadura. Por quê? Por causa da desobediência. Desobedeceu e ainda continua desobedecendo. Saiu da terra na desobediência, sem querer cumprir o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Mas entreguei para vocês esse vídeo. Encerrei em Osés 3. E o versículo, li o versículo 16, li o versículo 20 e li o versículo 24 que encerrei para vocês, tá bom? Olha, pensa que nós temos que se santificarmos. Se nós não se santificarmos, Hebreu 11, deixa eu ver se é Hebreu 12 mesmo. Vocês me perdoem porque eu vou olhar, né? Porque para mim não dizer o livro errado, né? Porque eu não gosto não. Ó, Hebreu 12, o versículo 14, ó. Segue a paz com todos. O que é paz? É a união, o amor. Tem que ter amor, ó. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem amor, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Encerrei pra vocês esse vídeo. Agora eu vou fazer outros vídeos com um sonho pra vocês. Mas antes disso eu vou soltar Santas Escrituras pra vocês verem que a gente tem que soltar Santas Escrituras, tá bom? Fui. Essa é a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje, né? Você viu que ele falou fortemente. Contra o quê? Contra as blasfemas perante a presença dele, né? Fui.